problema que nós vamos resolver hoje é o exercício 3, que trata do projeto analítico de uma câmara de disco com seguidor radial de face plana. Inicialmente eu vou ler o enunciado e depois vou fazer então a solução do problema. Então, o enunciado diz o seguinte, ó, um seguidor se desloca com o movimento harmônico H1, elevando-se 25 milímetros, em um ângulo β1 de π/4 radianos. Isso corresponde, então, a 45 graus. Para nós é mais fácil identificarmos em graus essa rotação. Posteriormente, o seguidor se eleva mais 25 milímetros em β2 radianos, que não é conhecido ainda, de rotação da câmara, com o movimento cicloidal C2, para completar o curso de elevação. Então, o seguidor vai se elevar 50 milímetros, sendo que parte dessa subida, 25 milímetros, é realizado com o movimento H1 em 45 graus, e o restante da subida é feito em β2 graus, que eu não conheço ainda, vou determinar. Tá? Ele sobe mais 25 milímetros com β2. Posteriormente, o seguidor fica em repouso, em β3 radianos, que também ainda eu não conheço. Vou ter que determinar nesse problema. Posteriormente, o seguidor retorna, ele desce 25 milímetros com o movimento cicloidal C3, certo? Em β4 radianos. Depois, ele desce os 25 milímetros restantes com o movimento harmônico H4 em β5 igual a 45 graus novamente. Então, ele sobe 25 com H1, sobe mais 25 com o C2. Repousa um certo momento, o seguidor, e depois ele desce 25 milímetros com o C3 e mais 25 milímetros com H4 em 45 graus. Então, nós precisamos determinar o β4 e o β3 deste problema. Tá? Então, os dois itens que pedem são os seguintes. Ó. Determine os ângulos de rotação da câmara para os movimentos cicloidal e para repouso, combinando velocidades e acelerações, é o item A. E depois, no item B, determine a equação para o deslocamento S em função de θ, para cada tipo de movimento, tendo como origem das abscissas o ponto O, origem dos eixos coordenados, de modo que o deslocamento possa ser calculado para qualquer ângulo θ, usando-se a equação adequada. As curvas que nós precisamos para poder representar esse movimento são essas aqui. Ó. Para a subida, então, ó, eu coloquei aqui a curva H1 do deslocamento, que é a primeira curva, tá? E coloquei também a fórmula para essa curva aí. Coloquei também a curva da velocidade do H1 para a subida, e também coloquei aqui a fórmula para calcular a velocidade dessa curva H1. Coloquei a curva C2 e a respectiva fórmula para o deslocamento, e coloquei também aqui a curva para a velocidade do C2, também para a subida C2. Então, essas são as primeiras as curvas de deslocamento e velocidade para o H1 e o C2, para a subida, e também coloquei aqui mais abaixo as curvas para a descida. Coloquei já as fórmulas para a curva C3 em termos de deslocamento, essa é a curva do deslocamento, né, do S, tá, do seguidor, e essa curva aqui embaixo é a curva da velocidade do seguidor, para o movimento C3, com a respectiva fórmula, e para o movimento H4, tá, as duas curvas, e as respectivas fórmulas, que nós vamos ocupar nesse problema. Tá? Não coloquei aqui as fórmulas da aceleração, porque realmente não teria mais espaço para colocar essas fórmulas, mas poderia também representar a aceleração aqui, se pudesse. Tá? E o que representa essas curvas exatamente? Tá?
Então, aqui eu coloquei um pequeno comentário inicial para falar um pouquinho sobre o que são as curvas que estão descritas no nosso e-book, então. Tá? Então, como um exemplo, eu peguei aqui a curva do harmônico 1, H1, que nós vamos utilizar no problema. Tá? Então, é apresentada a curva do deslocamento em função de um ângulo θ, tá? E nessa curva de deslocamento, pessoal, existe aqui a curva, ó, essa aqui é a curva. E para representar essa curva, nós precisamos representar o quanto ela sobe. Então, esse L é qual que é o deslocamento previsto para a curva. Então, ele é o valor do L, tá? E em quantos graus deve subir esse L? Aí nós temos o beta. O beta, ele corresponde ao ângulo de subida do L. Em quantos graus vai subir o L? Tá? No nosso caso, no nosso exemplo, foi dado que o L é 25 milímetros, certo? O seguidor tem que subir 25 milímetros quando o beta se movimentar de π sobre 4 radianos, ou seja, 45 graus. Tá? Então, essas duas características são exatamente essa. Beta é o ângulo de subida da curva e L é a altura que o seguidor vai subir com essa curva. Tá? E na curva de baixo, nós temos, então, a velocidade. Tá? Da mesma forma, o ângulo para a velocidade, ele começa aqui e vai até o ângulo beta. Esse aqui é o ângulo beta também, ó. Tá? É o ângulo beta. Só que daí, nessa curva aqui, ela apresenta a velocidade para cada beta. Por exemplo, nesse ponto aqui, nesse beta, né, o seguidor vai subir pela curva um certo valor. Tá? E eu posso vir aqui embaixo, né, para esse ângulo aí, ó, né, e calcular qual que é a velocidade que eu tenho naquele ângulo de giro da câmera, naquele beta, naquele θ, né? Vamos imaginar que eu queira calcular para esse movimento quando o θ for 10 graus. Então, eu entro com o θ 10 graus, por quê? Porque o eixo da curva, ó, o eixo da curva, ele se relaciona com o ângulo θ. Beta é o ângulo de subida. θ é a variação do ângulo nessa curva. O θ varia entre 0 até chegar em beta. Aqui, ó. Então, o θ varia entre 0 e beta. Se eu quisesse saber, por exemplo, para um θ de 10 graus, qual é a velocidade e o deslocamento? O deslocamento, então, eu venho para cima e tiro o respectivo deslocamento aqui, ó. Tá? O deslocamento S para θ igual a 10 graus. E se eu vier aqui para baixo, eu tiro a velocidade para o ângulo θ igual a 10 graus, que é essa aqui. É claro que isso no gráfico, tá? Mas na prática a gente usa as fórmulas do deslocamento e da aceleração. Deslocamento e velocidade. Por exemplo, se eu quisesse saber para essa curva qual é o deslocamento S para θ igual a 10 graus, eu transformo esses 10 graus em radianos, tá, pessoal? Transformo eles em radiano, tá? E venho aqui e coloco, ó, 25 é o L, de subida, que multiplica 1 menos cosseno de π. Aqui no θ eu vou colocar 10 graus, só que em radianos, né? Tem que colocar em radianos, transformar para radianos, né? Vezes θ, dividido por 2 vezes o beta de subida, que é 45 graus. Com essa expressão aqui, eu calcularia o deslocamento para um θ igual a 10 graus. Só que lembrando que eu tenho que transformar os 10 graus sempre em radianos. A mesma coisa para a velocidade. Se eu quisesse calcular ela para 10 graus, eu entraria aqui com a altura L, 25 milímetros, o beta π sobre 4, transformaria esse θ aqui em 10 graus, ó, então aqui eu colocaria 10 graus em radianos, né? O valor equivalente em radianos, dividido por 2 vezes π sobre 4. Tá?
Se eu colocar esses valores aqui na fórmula, certo? Eu calculo o valor da velocidade para o ângulo θ igual a 10 graus. Então, essas curvas são isso. Beta corresponde ao ângulo de subida da curva. O L é o quanto o seguidor sobe. O θ dessa curva varia sempre entre o zero, que é a coordenada local da curva, até o valor de beta. Então, o θ nessa curva varia entre 0 e beta sobre 4. Π sobre 4. Tá? Então, só alguns comentários sobre as curvas. A mesma coisa que eu falei para essa curva se refere também à curva C1, a C3, a H4 e assim por diante. Tá? Só novamente, mais um comentário de novo sobre isso. Tá? E aí, então, vamos para frente. Tá? Vamos iniciar, então, a solução especificamente aqui do meu problema. Tá? Bom, a solução vai ser essa aqui, então. Em primeiro lugar, nós vamos montar o diagrama de deslocamento, pessoal. Tá? O diagrama de deslocamento é o diagrama que mostra o movimento do seguidor. Então, eu vou colocar nesse eixo que está colocado ali para cima o deslocamento, e aqui é o ângulo de giro da câmera. No eixo X, o ângulo de giro da câmera. Tá? E no nosso caso, então, ó, quais são as curvas que nós vamos utilizar? No primeiro momento, nós vamos utilizar a curva H1, onde o seguidor vai subir 25 milímetros. Ele vai subir, então, ó, 25 milímetros como primeiro movimento, H1. Depois, ele vai subir mais 25 milímetros, como o movimento C2. E aí, então, ó, se nós olharmos aqui, ó, tudo isso totaliza 50 milímetros de subida no diagrama de deslocamento. Aí, o seguidor permanece em repouso por um certo tempo. No diagrama de deslocamento, repouso significa uma linha reta, horizontal, que pode ser tanto na parte superior quanto na parte inferior. Depois, o seguidor retorna novamente 25 milímetros com o movimento cicloidal C3. E depois ele retorna mais 25 milímetros com o cicloidal H4. Vejam, então, que isso mostra, então, o nosso diagrama de deslocamento, com todas as curvas que são utilizadas nesse projeto. Tá? Então, aqui, ó, esse ângulo, essa curva, nós vamos chamar de curva 1, esse aqui de curva 2, esse repouso de 3, esse aqui de 4 e esse aqui de 5, tá? Então, mostrando os 5 movimentos que vão estar disponíveis nessa câmera. O 1 é o H1, o 2 o C2, o 3 repouso, o 4 o C3 e o 5 é o H4. Vejam que cada um deles, então, ó, sobe com o valor beta1, este aqui corresponde ao ângulo de subida beta2, beta3 vai ser o repouso, beta4 e beta5, então é a descida C3, e o beta5 a descida H4. Então, esses ângulos que eu coloquei aqui embaixo correspondem aos ângulos, ao ângulo de subida de cada curva. Tá? Então, nós vamos utilizar a primeira curva H1 subíndice 1, para a segunda curva subíndice 2, para a terceira curva o repouso subíndice 3, para a quarta curva o subíndice 4 e para a quinta curva o subíndice 5. Então aqui ó, seria um L5 e tem um beta 5. Aqui seria um L4 e teria o beta 4. Aqui eu tenho o L2 e aqui o beta 2. Aqui eu tenho o L1 e o beta 1. Tá? Então, só para mostrar então, os subíndices de cada curva. Tá? Nós temos que imaginar que esse diagrama de deslocamento é a composição de várias curvas individuais. E cada uma dessas curvas tem a sua origem, a sua origem da H1, e o final da curva H1, que é essa aqui.
A curva C2 tem o início da C2, que é essa, e o final da C2, que é essa. O repouso, ele inicia aqui e termina nesse ponto. A curva C3 inicia nesse ponto e desce até chegar nesse ponto, final dela. Então, o nosso diagrama de deslocamento é uma composição de vários sistemas isolados, só de vários sistemas independentes, sozinhos, onde cada sistema tem o seu θ, né? Então, esse aqui vai ser o θ1, aqui vai ser o θ2, aqui vai ser o θ3 e aqui o θ4, variando o θ4. Cada um dessas curvas, nós vamos colocar os subíndices específicos que nós demos aí em vermelho. 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, o que mais? Então, temos que, num primeiro momento, agora, iniciar, então, e determinar os ângulos de rotação da câmera. Tá? Nós vamos, então, a partir de agora, iniciar os cálculos dos ângulos da câmera. Eu tenho o beta1, mas não tenho o beta2. Eu tenho o beta5, mas não tenho o beta4. E também não tenho o beta3. Então, nós precisamos determinar beta2 primeiro, depois beta4 e depois beta5. Os ângulos que nós temos que determinar, então, nesse problema aqui. Então, o primeiro passo vai ser avaliar somente a subida. Vou deixar de lado o restante da curva, tá? E vou avaliar somente as curvas H1 e 2, tá? Essas curvas H1 e 2, elas têm como intersecção o ponto A. Então, esse ponto A aqui, ele é a intersecção das duas curvas. Tá? E para nós calcularmos o ângulo beta2, então, nós precisamos igualar as velocidades no ponto A. No ponto A, então, vamos combinar as velocidades em A para encontrar beta2. E aí vem o seguinte. A curva de velocidade é essa aqui, ó, a equação da velocidade é essa aí. Eu tenho que ter, no final da subida do H1, a minha velocidade, ó, no final da subida H1, tem que ser, essa intensidade aqui, ó, tem que ser igual ao início da curva C2. Tem que ser igual as duas aqui, ó. Essas velocidades têm que ser igual nesse ponto A. Certo? Para não ocorrer o problema do impacto no mecanismo, que vai levar a forças muito grandes e, como consequência, a destruição do perfil da câmera. Então, nós temos que, nesse caso, combinar as velocidades, ter a mesma velocidade nesse ponto aqui, ó. Ela não pode ser um pouco mais baixa, porque se fosse um pouquinho menor, ó, essa diferença aqui provocaria um impacto no mecanismo. Tem que ser as duas igual. As velocidades para as duas curvas tem que ser igual. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou levar no próximo slide o seguinte, ó. Para calcular o beta1 e o beta2. Dividir as duas curvas, então. H1 e C2, referente à primeira parte da subida. Nesse ponto aqui, tá? Nós sabemos que esse ponto A da curva H1, ele corresponde a um ângulo θ1 igual a beta1. Não esqueçam, né? Essa é a curva 1. Ó. Então, aqui eu tenho θ1. O meu θ1 começa em 0 graus e vai até o valor de beta1. Tá? Quando o θ1 for igual a beta1, eu atingi o ponto A. Tá? Então, eu vou pegar nesta fórmula aqui, ó, e vou colocar as variáveis. Né? Que variáveis são essas? Eu estou chamando essa curva aqui de curva 1, lá no início do problema. Então, ó, vamos colocar que a velocidade H1 no ponto A, ela é igual a π vezes L1, dividido por beta1, que multiplica seno de π
Como o ponto A corresponde a um ângulo θ1 igual a β1, nesse lugar aqui do θ1 eu vou colocar o β1. Dividido por 2β, onde β é o ângulo de subida da curva, que é o β1. Então, pessoal, resulta nessa expressão. Tá? Então, aqui eu coloquei que θ1 é igual a β1. E coloquei as variáveis correspondentes aos respectivos subíndices aqui. Como consequência, né, β1 e β1 cortam, tá? Isso aqui corta, né, corta isso, fica seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 90. Seno de 90 igual a 1. Então, ó, essa expressão toda fica π vezes L1 sobre 2β1, que eu vou chamar então de expressão 1 aqui. Vou analisar agora o ponto A da outra curva, da curva C2. E esse ponto A da curva C2, para a curva C2 isolada, a curva C2 isolada, ó, aqui é o ponto θ2, então nós vamos usar o subíndice 2 para a curva 2. Esse ponto corresponde a 0, e à medida que eu vou aumentando o θ2, tá? Ele chega nesse ponto aqui no valor de β2. Só que o ponto A da curva C2, ele corresponde a um ângulo θ2 igual a 0. É o início da curva local aí, né? Então, o θ2 corresponde a 0 grau. O ponto A corresponde a um ângulo θ2 de 0 grau. Pessoal, então o ponto A pertencente à curva C2, ele corresponde a um ponto onde o θ2 é 0. Tá? Quando o θ2 for 0 grau, eu estou nesse ponto aqui, ó. E aí a velocidade é aquela no ponto A. Então, ó, nesse caso, se nós pegarmos essa fórmula aqui do nosso e-book e colocarmos os subíndices específicos da curva 2, porque essa aqui agora é a curva 2. Só que essa aqui é a curva de velocidade, né? Então, ó, onde eu tenho L, eu coloquei L2, onde tem beta, eu coloquei beta2. 1 mais cosseno de π, aqui eu vou colocar o θ2 e aqui também o beta2. E agora eu monto a expressão. VC2 no ponto A é L2 sobre beta2, que multiplica 1 mais cosseno de π vezes. Só que agora o θ2, ó, o ponto A corresponde a um θ2 igual a 0. Então eu coloco o 0 aqui, ó, 0. Dividido por beta2, que é o ângulo de subida da câmera. Dá para simplificar isso, ó. Cosseno de 0 é 1. E fica então 1 mais 1 dá 2. E aí toda essa curva aqui, ó, a velocidade do ponto A da curva C2 é 2L2 beta2. O L2 eu conheço, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, os ângulos dele. Foi dado no início do problema. Tá? Desculpe, eu conheço o L2, mas não conheço ainda o beta2. Vou determinar ele. Nessa curva 1, eu conheço o L1 e conheço o beta1. Se nós igualarmos, então, as duas curvas, igualando as curvas 1 e 2 em A, é a mesma coisa que fazer isso, então. Eu pego as duas fórmulas no ponto A e igualo elas. Essa aqui, ó, e essa aqui. Igualei as duas. A única variável que eu tenho aqui para determinar é o beta2, que eu ainda não conheço. O que eu não conheço ainda é esse valor do beta2. É esse cara que eu não conheço ainda. Isolando ele, então, ó, eu conheço o L1 é 25, o beta1 é π4 e o L2 é 25. Se eu colocar esses valores aí, então, para simplificar, ó, fica beta2 igual a 2 vezes 25 vezes 2, vezes π sobre 4, dividido por π vezes 25. Que simplificando tudo isso dá beta2 igual a 1 radiano. Tá? Então, o que quer dizer esse 1 radiano? Aqui no ponto A, as duas velocidades, final da curva H1
inicial da curva C2 sejam iguais, o beta2 tem que ser 1 radiano. O beta2 tem que ser igual a 1 radiano. Somente vou conseguir esse equilíbrio de velocidades se eu utilizar um beta2 de 1 radiano. Se eu usar essa subida de 25 milímetros com o C2 com mais de 1 radiano ou menos de 1 radiano, ali não vai ter velocidades iguais às duas curvas e vai ocorrer um impacto no mecanismo. Então, a única condição é essa. Então, o beta2 vai ser função do beta1. Ok? Igualando, então, as duas velocidades. Bom, calculei já o beta2. O próximo passo agora vai ser esquecer o lado esquerdo da curva e cuidar lá do lado direito da descida agora, das curvas 4 e 5. Para esse ponto aqui, nós demos o nome dele de A, né? Então, para esse aqui, vou dar o nome de B. Para esse aqui, o ponto C. E para esse ponto aqui, então, vou chamar ele de ponto D. Tá? E aqui, então, no final, o ponto E. E esse primeiro ponto de início da curva, o ponto O, origem, né? Ponto O, A, B, C, D e E. O ponto E é semelhante ao ponto O. É idêntico. Tá? Então, agora, pessoal, nós vamos ter que calcular este beta aqui, ó, o beta 4. Combinando velocidades no ponto D. Essas curvas que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, são curvas de deslocamento. Ó, essa curva aqui e essa curva aqui são curvas de deslocamento. Para calcular a velocidade para essas curvas, nós vamos combinar a velocidade no ponto B, para encontrar a beta 4. E essas velocidades é essa, ó. A curva C3, essa é a curva de velocidade, ó. Vamos colocar em ordem aqui, ó. Então, essa é a curva 3, então, ó, eu vou chamar isso de 3, e isso aqui, então, de... isso aqui é o L3, ó. Essa subida aqui é o L, a descida é o L3, é o L4. Deixa eu arrumar aqui. Contrário. Essa curva aqui é a curva 4, né? 4. Coloquei em vermelho ali. É a curva 4. Então, esse ângulo é o θ4. E essa subida aqui corresponde ao L4. E esse ângulo aqui, então, é o ângulo β4. Que eu ainda não sei qual que é esse ângulo. E aí, então, essa intensidade de velocidade aqui, ó, da curva C3, o valor dessa velocidade tem que ser igual à velocidade da curva H4, que é essa aqui, ó. Essa aí é a curva de velocidade H4. As duas velocidades têm que ser iguais no ponto D, ó. Esse aqui é o ponto D. Então, essa intensidade aqui, ó, tem que ser igual à da curva 4. Essa é a curva 5 e essa é a curva 4, né? Ok? Na curva 5, ó, nós temos isso aqui como sendo o L5, isso aqui é o β5, e esse ângulo que varia entre esse ponto e esse final é o θ5. Bom, se nós igualarmos, então, pessoal, essas velocidades no ponto D. Ponto D. Então, eu separei as duas agora. Aqui, ó. Então, essa curva inicia em 0. Isso aqui corresponde a θ4. Certo? Essa curva aqui inicia em 0 aqui e termina nesse valor. E esse eixo é o θ5. Então,
se nós colocarmos aqui, ó, os subíndices L5, beta 5, aqui é 4, L4, beta 4, aqui teta 4, beta 4, esse é o ponto D. O ponto D, olhem bem aqui agora, o ponto D agora corresponde a teta 4 igual a quanto? Aqui o teta 4 é 0 e o teta 4 vai até o valor de beta 4. Esse ângulo aqui é o beta 4. Então, o ponto D, ele corresponde ao ângulo teta 4 igual ao beta 4, que é o final da curva C3, que agora é descida. E como consequência, se nós colocarmos então esse ponto aqui, ó, e substituirmos os respectivos valores, ó, nós chegamos que a velocidade do ponto D pertencente à curva C3 é igual menos L4 sobre beta 4, que multiplica 1 menos cosseno de π. Aqui ó, é o teta 4, eu coloco beta 4. Beta 4 dividido por beta 4 da fórmula. Vejam que nós podemos simplificar tudo isso, ó, beta 4, beta 4. Isso vai dar cosseno de π, cosseno de 180, que é π, é menos 1. Menos 1 com menos 1, 1 menos menos 1 dá 1 mais 1, dá 2. E aí, a velocidade do ponto D da curva C3 é menos L4 vezes 2 sobre beta 4. Eu conheço L4. Sei qual que é, mas não sei qual que é o beta 4. Ainda não sei qual que é esse valor. Essa curva eu vou chamar de 1. Vamos olhar agora para a curva à direita. O ponto D corresponde agora ó, a teta igual a 0. Ou seja, nessa escala aqui, essa curva local aqui, ó, ela tem uma escala onde isso aqui é o teta 5 agora. É a curva 5. Certo? Então, é o teta 5. Então, ela corresponde ao teta 5 igual a 0 grau, ou 0 radiano. Quando o teta 5 for 0 radiano, estou aqui, ó. Aí eu tenho o ponto D, ó. Então, nós vamos, nessa curva local da velocidade, isso aqui agora é o L5, esse é o beta 5. Vou colocar os subíndices da curva 5 que eu dei para ela. Esse aqui é o teta 5, e esse aqui é o beta 5. Então, o ponto D ocorre quando o teta 5 for igual a 0. Então, ó, a velocidade H4, a velocidade do ponto D da curva H4 é o menos π L5 sobre beta 5. Conheço, vezes cosseno de π, 180, vezes 0 sobre 2 beta 5, eu conheço. Cosseno de 0 é 1. Então, essa expressão fica que a velocidade do ponto D da curva H4 é menos π L5, beta 5 sobre 1. Isso aqui eu conheço e isso aqui também eu conheço. Tá? Então, eu poderia calcular esses valores. Mas, se eu pegar agora e chamar essa curva de curva 2, então, ó, ela curva 2. Se nós igualarmos, então, a fórmula 1 e 2 no ponto D, essas duas fórmulas, se eu igualar as duas fórmulas, eu tenho isso aqui, ó. Menos L4 vezes 2 sobre beta 4 igual a menos π L5 sobre 2 beta 5. Colocando em evidência o beta 4, que é a variável que eu quero calcular, fica 2 beta 5, L4 vezes 2 sobre π L5. Dá para simplificar alguma coisa aí? Ó? Não. O beta 5 é π sobre 4, o L4 é 25. E o L5 é 25. Como consequência, ó, o beta 4, nesse caso, também vai dar 1 radiano. Ou seja, se eu quero fazer uma descida de 50 milímetros, combinando o cicloidal 3 com o harmônico 4,
E sabendo que eu quero que o cicloidal seja realizado em 45 graus, desculpe, se eu quero que o harmônico seja realizado em 45 graus, a única condição para que não ocorra impacto, ou seja, variação de velocidade no ponto A, é que o beta 4 seja igual a 1 radiano. Tá? Se ele for 0,5 radiano, 0,9, 0,95 ou 1,1,2, naquele ponto as velocidades não vão ser iguais para as duas curvas e vai dar um impacto no seguidor. E, logo, logo, a destruição do mecanismo. Tá? Então, a única condição é essa, pessoal. Não há outra condição. Tem que ser essa aí. Certo? Então, isso é a primeira parte. Nós combinamos as subidas, os movimentos de subida, e calculamos o beta 2, combinamos as descidas e calculamos o beta 4. Só que agora vem o seguinte. Olha o que aconteceu aí. Ó. Eu determinei que o beta 1 foi dado o problema, era π sobre 4. Eu calculei beta 2, foi 1. O beta 5 foi dado o problema, é π sobre 4. E o beta 4 é 1. Quanto é que vale o beta 3? Beta 3, então, vale. Se eu somar beta 1 mais beta 2 mais beta 3 mais beta 4 mais beta 5, tem que ser igual a 360 graus. Ser igual a 2π. Então, ó, π mais 1 mais beta 3 que eu quero calcular, mais 1 mais π sobre 4 igual a 2π. Calculando isso, o beta 3 é 3π meios menos 2 radianos. É só fazer o cálculo, é 3 vezes π sobre 2 menos 2, dá o ângulo em radianos que eu quero calcular. Então, esse é o ângulo beta 3, tá, pessoal? Eu somo os 4 ângulos, os 5 ângulos, isso é igual a 360 graus, 2π. A única variável que eu tenho é o beta 3. Calculo o beta 3, então. Tá? Então, o beta 3 sai dessa soma aí. Os ângulos de rotação da câmera. Se o beta 1 é π sobre 4, então esse ponto aqui do meu diagrama, ó, 0, aqui é 0. Origem do diagrama de deslocamento, esse ponto é 0. Então, ó, esse ponto aqui, ó, do diagrama corresponde a π sobre 4. 0 mais beta 1, que é π sobre 4, dá π sobre 4. Se esse ponto aqui do diagrama é π sobre 4, e esse beta 2, ó, essa subida aqui, ó, é 1 radiano, esse ponto aqui do meu diagrama corresponde a π sobre 4, esse valor, mais 1 radiano, que é isso aqui. Então, esse ponto do gráfico corresponde a π sobre 4 mais 1 radiano. Venho de trás para ficar agora. Esse ponto aqui corresponde a 2π, ó, 360 graus, uma volta completa da câmera. Esse ângulo beta 5 corresponde a π sobre 4, 45 graus. Se eu fizer 2π menos π sobre 4, eu tenho esse ângulo aqui, ó. 2π menos π sobre 4 dá 8π menos π sobre 4, que dá 7π sobre 4. Esse ângulo aqui, então, essa posição corresponde a 7π sobre 4. Se isso aqui é 7π sobre 4 e esse aqui, ó, é 1 radiano, 7π sobre 4 menos 1 dá esse ângulo aqui, ó. Essa posição da câmera aqui, ó, é 7π sobre 4 menos 1 radiano. Eu poderia pegar o calculador e calcular tudo isso aqui, né, certinho. Mas vamos levar nessa forma aqui, ó, com os π sobre 4 menos 1 e assim por diante, pode ser? No caso de um concurso público, vocês não vão ter a calculadora em mãos e vocês vão ter que resolver o exercício mais ou menos como eu estou resolvendo aqui, tá? Ok? Então, olhem, todos os pontos da curva estão definidos, ó. Eu tenho o ponto inicial, 0. π sobre 4. π sobre 4 mais 1,
7π sobre 4 menos 1, 7π sobre 4 e 2π. Todos os pontos de início e fim de cada uma das curvas está definido. O repouso, ó, ele inicia em π sobre 4 mais 1 até 7π sobre 4 menos 1. Tá? Pessoal, esses valores poderíamos calcular assim, ó. Deixar bem claro. Π, deixa eu só colocar aqui então. Π dividido por 4 mais 1. Ó, isso aqui corresponde a 1,785 radianos. Esse valor aqui, ó, vamos fazer o cálculo dele. Ó. 7 vezes π dividido por 4 menos 1 corresponde a 4,497 radianos. Depois tem os arredondamentos aí também, né? Π sobre 4, ó, 7π sobre 4, 7 vezes π dividido por 4, corresponde a 5,497 radiano. Π sobre 4, 45 graus, π dividido por 4, corresponde a 0,785 radianos. Eu também poderia estar representando cada um desses ângulos em radiano, que eu coloquei em π sobre 4, nessa forma, decimal, né? Isso aqui é 45 graus, 1,68 eu posso transformar isso aqui para graus, 4,49 transformar para graus, 5,49 transformar para graus, tá? Tá ok? Eu vou preferir, então, levar esses valores aqui, que estão dentro do parênteses, tá ok? Bom, aí, então, todos os valores, então, desses respectivos ângulos aí. Eu coloquei lá em cima, então, os ângulos, tá ok? Então, ali, então, os valores, ó. Em verde, aqui em cima, então. Bom, aí vem o item B. O item B pede para determinar a equação do deslocamento S em função de um θ global. Vejam que cada curva tem o seu sistema local. A curva H1, só para colocar aqui, ó, vou colocar de azul. A primeira curva, o sisteminha dela é o θ1, ó, θ1. A curva local 1, ela inicia em θ1 igual a 0 e vai até θ1 igual a β1. Depois tem a curva local 2. A curva local 2, ó, é a C2. Ela começa em 0 aqui e vai até o β2, em L2. Cada curva é uma curva local. E essa curva local tem o seu próprio sistema de eixos, ó. A curva local 1, o sistema dela é S1, θ1. A curva local 2 tem o S2 e o θ2. A curva local C3, ó, tem o S3 e a variável é o θ3. E desculpe, aqui é o β4, S4 e o θ4. E a curva 5, ela tem o S5 e o θ5. Cada curva local tem os seus eixos, levando em consideração o seu subíndice. Só que nesse item B, o que nós queremos fazer é achar um deslocamento S global da câmera, S, o S do seguidor, levando em conta um θ, pessoal. Levando em consideração um θ, que é o θ global. Θ global. Esse θ global, ele inicia em 0 aqui e termina aqui no final da curva em 2π, 360 graus. Então, nós vamos ter que transformar essas curvas locais, 1, 2, 3, 4, 5, num sistema que vai ser representado globalmente por um sistema
S versus θ. Isso é o que quer fazer o item B. Tá? Então, calcular isso aí. Ó. E vejam que em cada curva, ó, eu estou colocando em vermelho aqui, ó, cada uma das curvas tem a sua variação. Ó. A curva 1, o θ1 varia entre 0 e π4. A curva 2, o θ2 varia entre 0 e menor ou igual a 1. A curva 4, ó, ele varia entre 0 e menor ou igual a 1. E a curva 5, o θ5 varia entre 0 e π sobre 4. Tá? Cada uma dessas curvas, ó, tem a sua fórmula de velocidade, de deslocamento e de velocidade. Ó. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó, vou colocar a fórmula para cada movimento. Ó. Eu vou colocar aqui a respectiva fórmula do deslocamento e da velocidade embaixo. Então, ó, essa equação aqui, ó, corresponde ao movimento H1. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa fórmula, eu poderia representar ela por, como eu estou usando aqui, ó, o subíndice 1 para essa curva, eu vou dizer que o S1 é igual a L1 menos cosseno de θ1 sobre β1. E aqui a velocidade é da curva 1. É π vezes L1, que é a de subida dela, β1 é o ângulo de subida, θ1 é a variável θ e β1 é o ângulo de subida. Então, para cada curva, pessoal, essa aqui é para a curva C2. Essa aqui ó, é para a curva C3, a 4. E essa aqui são as curvas de deslocamento e velocidade para 5. Então, em cada uma delas, eu vou colocar o seu subíndice. 1 para a curva 1, para a curva C2 é o subíndice 2, para a curva C3 é o subíndice 4 e para a curva H4 o subíndice 5. Olha como é que vai ficar aí. Ó. Tá? Cada uma dessas fórmulas que eu peguei do e-book, do formulário, eu coloquei, então, o respectivo subíndice. Para representar que essas fórmulas que estão colocadas aqui são todas para o sistema local, para cada gráficozinho desses aí individual. Tá? Ok? E cada um dessas fórmulas varia entre esses valores. Por exemplo, aqui o θ5 varia entre 0, local, e π sobre 4, local. Entendido? Cada uma dessas formas, então, são o movimento e a velocidade de cada curva local que eu estou representando no diagrama de deslocamento. Bom, mas eu quero representar isso no sistema S versus θ, que é o que pega o item B, então, do problema. Eu quero representar cada uma dessas equações num sistema global, onde eu digo o seguinte, ó, para θ, ó, que é esse θ aqui, ó, para esse θ aqui, ó, variando entre 0 até 2π, me calcule a velocidade de todos os pontos dessa curva, ou me calcule a aceleração de todos os pontos para θ igual a 0 até 2π, ou qual é o deslocamento entre 0 e 2π num sistema global. Esse aqui eu vou chamar de sistema global, tá? E cada um desses sisteminhas aqui é um sistema local. Então, o que acontece? Se nós partirmos do local, ó, a primeira curva aqui, ó, ela começa em 0 e vai até β1. Então, ó, o que acontece aqui, ó? Esse ponto aqui, ó, que é o ponto θ, a primeira curva, ele anda junto com a primeira curva. Quando o θ for igual a 0, o θ1 é igual a 0. Quando o θ1 for 10 graus, o θ é 10 graus. Quando o θ1 for 15 graus, o θ é 15 graus. E assim por diante. O valor do θ, considerando essa primeira curva local, é θ igual a θ1. Tá? É o 0, eu coloquei para aqui, é o 0 mais θ1. Mas o θ igual a θ1.
o ângulo θ1 aqui, ó, for beta1, na curva global, o θ também vai ser igual a beta1, 45 graus. Então, as duas curvas andam juntas aí, nesse caso. O θ é igual a beta. Fechou? Agora, para a segunda curva. O θ para a segunda curva, ele começa, a curva local é essa aqui, ó. Então, ó, quando eu estou em θ aqui, ó, quando eu estou nessa posição aqui, ó, global, ela corresponde a 45 graus, ó, aqui é 45 graus, mais a segunda curva, agora θ2. Se eu quero calcular esse ponto aqui, ó, vamos imaginar que aqui corresponde a 10 graus da curva local C2, para a curva global, é 45, isso aqui é 45 mais 10, isso aqui corresponde a 55 graus. Se eu estou nesse ponto, esse ponto corresponde a 20 graus da curva local, θ1. Então, na curva global, ó, 20 graus, 45 mais 20 dá 65 graus. Vejam que as escalas são diferentes da global e da local. Tá? Então, ó, a partir deste ponto em diante, ó, o θ, a partir daqui, ó, daqui até esse ponto aqui, ó, o θ global é o π sobre 4 mais o θ2 local. Isso aqui corresponde a π sobre 4 mais 1 radianos. Então, o beta3 agora, o beta3, ele vai ser igual a π sobre 4 mais 1 radianos. Desculpe, o θ global, a partir desse ponto até esse ponto aqui, ó, é π sobre 4 mais 1 mais θ3. Onde θ3 seria essa variação que ocorre no ângulo da câmera durante o repouso. Desse ponto em diante, ó, a representação da função global é o θ é esse ponto inicial, que é isso aqui, mais θ4. Então, o θ global é 7π sobre 4 menos 1 mais θ4. Isso aqui vale até esse ponto aqui, ó. Desse ponto em diante, o θ global vale este ponto aqui, 7π sobre 4, mais o θ5. E vale até esse ponto aqui, ó. E vale até esse ponto aqui, ó. Então, o que nós fizemos aí, ó? Nós pegamos o ponto de início da curva, ó, em termos globais, e somamos a variável de cada curva. Por exemplo, aqui na curva 3, ó, eu peguei o início do ponto no sistema global, que é esse aqui, e somei mais o θ4. Peguei o início no sistema global dessa curva aqui e somei mais o θ5. E montei, então, essas expressões aí, ó. Por que isso? Vamos colocar em evidência, agora, a variável θ local. Se isso aqui, ó, θ igual a θ1, eu posso dizer, então, que o θ1 igual a θ. Se θ é igual a π sobre 4 mais θ2, eu posso reescrever isso e dizer que θ2 é o θ menos π sobre 4. θ igual a π sobre 4 mais 1 mais θ3. Eu posso reescrever colocando em evidência o θ3. θ3 igual a θ menos π sobre 4 mais 1. E assim, θ4 igual a θ menos 7π sobre 4 menos 1. E o θ5 é o θ menos 7π sobre 4.
Nós reescrevemos e colocamos em evidência a variável local. Por que isso? Vou puxar para cima um pouquinho esse gráfico. Então, aqui eu puxei um pouquinho o gráfico para cima. O gráfico para cima para poder ter um espaçozinho embaixo para colocar as equações. Puxei tudo para cima. Aqui, essas expressões aqui são do H1, essas expressões são do C2, essas expressões são do deslocamento e velocidade do C3, e essas expressões são do deslocamento e velocidade do H4. Já em todas elas, tem o subíndice, S1, L1, beta 1, todas têm o seu respectivo subíndice da local. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse θ1 e colocar aqui dentro. Para transformar essa expressão local numa expressão cujo θ é o global. Então, se eu colocar aqui nessa expressão, ao lugar do θ1, eu vou colocar o θ. E a expressão vai ficar em função do θ e não mais do θ1. Se eu pegar o θ2 aqui, e colocar aqui dentro, essa expressão vai sumir o θ2 e vai entrar essa expressão aqui dentro do θ2 da fórmula, que é o θ global. Se eu pegar o θ3 e colocar aqui, θ3 é o repouso, espera aí. O θ3, vamos tirar aí que é o repouso. O θ3 é o repouso. Se eu pegar o θ4 e colocar dentro da expressão θ4, aqui some o θ4 e vai ficar θ menos 7π sobre 4 menos 1. A mesma coisa o θ5. Então, o que eu estou fazendo com isso é transformando aquelas equações locais que eu tinha para cada movimento numa equação global, que varia de θ igual a 0 até 360 graus. Cada local variava entre 0 e 1 radiano. Agora, a globalzona vai variar de 0 a 2π. Tá? Porque eu preciso definir uma equação por partes que represente o perfil da câmera e que represente as velocidades do seguidor e que represente as acelerações do seguidor. Então, vejam, para o primeiro caso, para o movimento H1, nós temos essas expressões aqui, então. Se eu colocar o θ1 aqui no meio, eu tiro o θ1, e ficou o θ. Então, a expressão do deslocamento, agora, elas não são mais representadas pelo subíndice 1 aqui, Agora, o S é o S global do seguidor. Não tenho mais. Ele é igual a L1 vezes 1 menos cosseno de π θ sobre 2 beta 1. E a velocidade, no lugar do θ1, eu também coloco aqui o θ1 e fica velocidade πL1 sobre 2 beta 1, vezes seno de π vezes θ sobre 2 beta 1. O V sumiu o 1 aqui, e passou a ser um V global agora. V global. Então, essas duas fórmulas valem entre θ igual a 0 a π sobre 4 radianos. Θ global. Θ global. Θ global. Então, eu tirei os subíndices locais de cada expressão aí, estou transformando em global. A mesma coisa para o movimento C2. Então, aqui as fórmulas do C2. Eu tenho que substituir o θ2 dentro desse fator aqui, e também dentro deste valor aqui. Como é que fica? Copio tudo que está aqui, tiro o SC2, né? Não é mais 2 aqui, não é mais 2. Não é mais 2. Tá? E vai ser o quê? Onde eu tenho θ2, eu vou colocar π
π sobre 4, ó, onde eu tenho θ2, ó, isso aqui era o θ2, ó. Eu coloquei θ menos π sobre 4, dividido por beta2. Na equação da velocidade, onde eu tinha θ2, eu coloquei θ menos π sobre 4 sobre beta2. E essas duas fórmulas, elas valem para o intervalo de movimento da C2, que é entre θ global 45 até 45 mais 1 radiano. Essas duas equações, ou inclusive a aceleração, só valem para esta condição aqui. Vou para a descida. Movimento C3. No movimento C3 eu tenho a curva 4, então, aqui, ó. Tá? Coloco o θ4 aqui dentro, ó. O θ4 é θ global menos 7π sobre 4 menos 1. Coloco aqui e aqui. E aí resulta, então, ó, aqui dentro, ó, isso aqui é o θ4. E isso aqui também é o θ4. Onde tinha θ4, ó, aqui e aqui, eu coloquei essa expressão toda aqui, ó. E a velocidade é a mesma coisa. Onde tinha o θ4, transformei aquela equação local numa equação global. Isso aqui é o θ4. Agora, ó, não tem mais, na expressão do S e do V aqui, ó, não tem mais o subíndice 4 aqui, ó. Não tem mais. É global. É um sistema global. E essas duas expressões valem durante o movimento global da Kami, que é entre θ, 7π sobre 4 menos 1, até 7π sobre 4. E o último movimento, o H4, o θ5 é θ menos 7π sobre 4. Coloco aqui, substituo por esse valor aqui, e também aqui, ó. Resulta em SL5, 1 menos seno de π, isso aqui é o θ5, mas agora ele é representado em coordenadas globais. E a velocidade, isso aqui era o θ5, agora a variável que está dentro da forma é uma variável global. E esse θ, então, né, vale para a condição θ maior que 7π sobre 4 e menor que 2π. Com isso, nós transformamos o sistema, todas as equações de velocidade, deslocamento, e eu poderia também ter colocado as acelerações aqui também, transformei todas as expressões locais em expressões globais. Com isso, eu posso determinar uma equação por partes, então. Então, para representar o movimento do seguidor, temos as seguintes funções por partes. O movimento do seguidor, o deslocamento, né? O perfil da Kami. S igual a essa expressão, que está em função de θ. Ó. Quando o θ for maior que 0 e menor que π sobre 4, essa expressão aqui vale também, ó, toda ela em função de θ. Ó. Θ e θ. Para θ entre π sobre 4 até π sobre 4 mais 1, subiu, 25 mais 25. Está em repouso. S igual a 50 milímetros. Se eu colocar um número constante aí, ó, quer dizer que o raio de curvatura da Kami não vai mudar. E um deslocamento 50 milímetros constante, sem ter variação ao longo do tempo, significa que o seguidor vai ficar em repouso. Então, lá no ponto morto superior da Kami, o seguidor vai ficar em repouso. Mas esses 50 milímetros aí, ó, só valem entre θ π sobre 4 mais 1 e 7π sobre 4 menos 1. Depois começa a descer.
S vale essa fórmula aqui, para θ entre 7π sobre 4 menos 1 e menor ou igual a 7π sobre 4. E o último movimento vale essa fórmula aqui, quando o θ for maior que 7π sobre 4 e menor que 2π. Então, vejam que nesse movimento todo aqui, ó, tá? Vejam que o θ variou entre 0 até 2π, uma volta completa da câmera. Então, para cada trecho da câmera, para cada um desses trechos destacados aqui, vale uma curva para a câmera. O primeiro trechinho é essa fórmula que vale. O segundo trechinho é essa aqui. Terceiro trechinho, raio constante, repouso do seguidor. Quarto trechinho é essa aqui. Quinto trechinho é esse aqui, ó. E aí, então, nós temos, tá, o deslocamento do seguidor ou o perfil da Kami em função de uma única variável, que é o θ, variando entre 0 até 2π. Poderia, para esses trechos aqui, ó, calcular a velocidade. Então, nós temos também uma equação por partes para a velocidade do sistema. Para esse trechinho aqui, ó, vale essa velocidade. Essa velocidade vale para esse trechinho aqui. Velocidade igual a 0 metros por segundo. Quando o seguidor está em repouso no ponto morto superior, a velocidade dele é 0 metros por segundo. E esse 0 metros por segundo vale para esse trechinho aqui. Essa velocidade aqui vale para esse trecho. E essa velocidade aqui vale para esse trecho aqui, ó. Então, eu tenho uma equação por partes que agora representa a velocidade do meu seguidor. Para cada trechinho eu tenho que usar a expressão. Por exemplo, se eu estou em θ, o meu θ é 50 graus. Qual a curva que eu vou estar usando? É possivelmente essa aqui, né? Essa curva aqui, ó, entre 45 e mais esse valor, 50 graus deve estar em torno desse trecho aqui, ó. Então, a curva que eu uso é essa aqui, para calcular a velocidade. Se o meu θ é 50 graus, para mim calcular o deslocamento, eu vou usar, então, também, possivelmente, essa expressão aqui para o deslocamento. Então, para cada ponto que eu quero calcular a velocidade, o deslocamento ou a aceleração, eu tenho que ver qual a equação que eu vou usar para calcular aquilo. Por quê? Porque a minha Kami é feita a partir de um conjunto, né, de função por partes. Tá? Em cálculo 2, se eu não me engano, a gente vê as funções por partes, né? Funções por partes se aplica no estudo de Kamis. Para cada trechinho da curva, para cada parte da Kami, eu tenho uma curva de deslocamento e de velocidade diferente. Então, pessoal, é isso que pede o item D do problema. O item D do problema pede para calcular a equação por partes para o deslocamento e a equação por partes para a velocidade. Eu só não tracei aqui ainda a equação por partes para a aceleração, que é o que vocês vão fazer depois para concluir esse exercício. Tá ok? E aí vem o seguinte, cada trechinho, então, do deslocamento tem uma equação específica. Se nós pegarmos e colocarmos essas curvas num software e mandarmos plotar o x e o y dessa Kami, esse aí, pessoal, vai ser o formato dessa Kami. Ó. Se nós usarmos como raio mínimo 30 milímetros, aqui, ó, isso aqui é o raio mínimo da Kami, ó, 30 milímetros. Se nós usarmos como raio mínimo da Kami 30 milímetros, e se isso aqui, eu acho que isso aqui deve ter 30 milímetros, está em escala isso aqui, tá? Isso aqui está bem em escala, tá? Se eu usar para a Kami um raio de 30 milímetros, exatamente esse vai ser o perfil da Kami, ó. Ela gira no sentido anti-horário, né?
Esse aqui é o primeiro trechinho da curva, tá? Aqui deve ter dois trechos, pessoal. Deve ter dois trechos. Ó. O primeiro movimento, o 1 e o 2. E depois deve vir aqui, ó, o repouso. Isso tudo aqui deve ser o repouso. Repouso. Depois ela retorna, o seguidor retorna, e esse segmento aqui, ele deve ser dividido em duas partes. Esse aqui é o primeiro trecho da descida, mais ou menos, e esse aqui é o segundo trecho da descida. Então, nós podemos calcular para todos os pontos com o θ variando de 0 a 360 graus, de 1 em 1 grau, por exemplo, nós podemos calcular, posteriormente, as coordenadas, aqui é o x, ó, a coordenada x, e a coordenada y desse ponto aqui, ó, e traçar o perfil da curva. Esse programinha aqui, pessoal, para traçar essa curva, eu fiz ele no Excel. Aqui ele. Esse programinha eu fiz no Excel. Eu fiz um programa por trás do Excel, um programa no Visual Basic. Aqui, ó, exibir macros. Se eu exibir as macros aqui, ó, essa macro, calcular coordenadas da câmera, editar. Ela abre um programinha no Visual Basic, e esse programinha no Visual Basic, ele calcula as coordenadas, cada um dessas expressões aqui, ó, é uma equação de deslocamento, ó, do primeiro trecho, do segundo trecho, do repouso, da descida, primeira descida, da segunda descida. Ele calcula as coordenadas R e L, e depois calcula as coordenadas X e Y, usando o R e o L. E aí, então, manda plotar essas coordenadas X e Y numa tabela, e aí, então, o software, ó, ele manda plotar isso numa tabela, e daí, usando o recurso do gráfico do Excel, eu mando traçar uma curva acompanhando os pontos e, como consequência, traçando o perfil da câmera. Então, ó, isso é para um raio mínimo de 30 milímetros. Vejam que aparece uma pontinha aqui, né? Aqui e aqui aparece uma pontinha. Como é que eu vou eliminar essa pontinha? Se realmente essa ponta pode danificar o meu seguidor, como é que eu vou eliminar isso? Eu só consigo eliminar essa ponta se eu alterar o raio mínimo. Porque o movimento do seguidor eu não posso alterar. Ele é função do projeto. Então, olha o que acontece. Vou mudar o raio da câmera. Vou usar uma câmera com um raio de 50 milímetros, raio mínimo. Primeiramente, ó, ele alterou o raio ali, ó. Ele alterou um pouquinho o raio, né? Ó, ele alterou o raio mínimo. Essa aqui ainda é a curva velha, a curva antiga. Vou mandar calcular as coordenadas agora. Depois que ele calcular as coordenadas, ele vai plotar o perfil para um raio mínimo de 50 milímetros. Aí, ó. Agora, essa aqui é a curva, é a câmera, para um raio de 50 milímetros mínimo. Vejam que ele só condensou no mesmo gráfico aqui a câmera, né? Mas vocês podem ver que em relação ao anterior, ó, não tem mais aquela pontinha que tinha antes. Ó. Ele eliminou a ponta. Então, a gente vai conseguir eliminar as pontas da câmera alterando o raio mínimo dela e verificando lá pelas fórmulas de pontas se essa condição foi atendida ou não. Ah, eu quero traçar o meu... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ctrl C, Ctrl D. Vou colocar aqui as duas para comparar. Vou alterar de novo o raio para 30 milímetros, só para ver o que aconteceu aqui. 30. Vou mandar calcular as coordenadas. Ah, ele mexeu nas duas. Vamos mudar o raio mínimo. Vou mudar o raio mínimo para
50 de novo. Vou calcular as coordenadas. Calcular coordenadas. Ó, tá tudo proporcional. Ó. Aqui é 100 milímetros, ó, e aqui é 80, tá? Mas, ó, essa pontinha aqui, ó, deixou de existir nessa aqui, ó. Se eu colocasse as duas em proporções iguais, mesmo tamanho, eu teria a mesma proporção. Mas o importante aqui, ó, é que eu tenho todas as coordenadas, ó. Eu tenho todas as coordenadas da câmera. Essas 360 pontos aqui, ó, são as coordenadas da câmera. Eu pego isso aqui, faço um programinha CNC, G01 vai para X1, X1, Z1, X1, Y1, né? É uma fresadora, né? Ou centro de usinagem. Vai para X1, Y1, G01 para o X2, Z2, G01, X... E ele vai contornando, então, isso aí, né? Formando o perfil da peça. Ou usar um comando de curvatura também, né? Ele vai formar, então, o perfil da câmera, tá? Mas a gente vai conseguir isso só alterando os raios da câmera, a alteração do formato dela. Ambas as câmeras, elas não estão no desenho proporcional, ambas as câmeras, pessoal, vão sempre provocar a mesma subida do seguidor. Tá? 50 milímetros, né? Ó. Aqui está em raio mínimo, ó, 30 mais 50 dá 80. Ó. Aqui está em raio mínimo 50 mais 50 foi para 100. Né? Quando eu aumento o raio mínimo, como o diagrama de deslocamento é o mesmo, aumenta o tamanho externo da câmera. Fechou? Então, pessoal, para isso, tem que fazer um programinha para poder representar esses deslocamentos aí. Tá? Ok? Então, esse é para o raio mínimo de 30. E aí vem a tirada de vocês, então. Né, para começar a trabalhar. Tá? A atividade de vocês, então, é, para esse exercício, elaborar um programa no Scilab para definir o contorno da câmera, como eu fiz aqui para o Excel, e adicionar a isso, definir a velocidade do seguidor durante os 360 graus de giro da câmera em incrementos de 1 em 1 grau. E também definir a aceleração do seguidor durante 360 graus de giro da câmera em incrementos de 1 em 1 grau. Então, a ideia vai ser o A, fazer o perfil da câmera, calcular as coordenadas S e depois o X e o Y de cada um desses pontinhos aqui, ó, tá? Tá? E também traçar o diagrama de velocidade e aceleração entre 0 e 360 graus. Onde que com essa velocidade e aceleração, associado aí, por exemplo, a parte de inércia que eu tenho no sistema, eu posso calcular as forças inerciais, por exemplo, que estão sendo geradas durante o movimento do seguidor. Ok? Então, essa é a atividade, então, para você desenvolver.